Bem-vindo ao nosso programa Nova Vida. Eu sou o Pastor Kenji e eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor colocou em meu coração quando estava lendo o livro de Eclesiastes, capítulo 12, a partir do versículo 13, que está assim. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom ou mal. O livro de Eclesiastes é tido como um livro pessimista, porque parece ser de autoria de alguém já idoso, que olha para trás, para a sua vida, olha para trás no seu passado e observa que tudo que fez, tudo que adquiriu, não valeu para nada. Ele foi atrás de dinheiro, ele foi atrás de prazeres, ele foi atrás do poder, conseguiu conquistar todas essas coisas, mas chegou à conclusão que tudo foi em vão. Então, por isso o livro do Eclesiastes é tido como um livro pessimista. É um olhar para trás onde parece que foi escrito por alguém desiludido. E é uma mensagem, sem dúvida nenhuma, para muitos hoje que correm atrás de bens materiais, correm atrás dos prazeres da vida, correm atrás de fama, de poder. É uma mensagem para isso, porque no final de tudo, nós vamos verificar que tudo foi em vão. Por que eu falo isso? Porque aqueles que buscam tais coisas, tais riquezas, vão perceber que na eternidade, e até porque todos nós estaremos diante do Senhor Deus no nosso dia, nós não levaremos absolutamente nada daqui. Nós não levaremos as nossas casas, os nossos carros, o nosso salário, os nossos bens. Nós não levaremos para a eternidade nada disso. Tudo ficará aqui. E é por isso, então, que o autor de Eclesiastes vai dizer, foi tudo em vão, tanto esforço, tanto sacrifício, foi tudo em vão. Então ele chega a essa conclusão. Ele colocou, agora que já se ouviu tudo que ele colocou a respeito dessa busca, muitas vezes desenfreada por bens, prazeres, poder, fama. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão, e a conclusão do livro, a conclusão do pensamento do autor de Eclesiastes, que provavelmente foi o rei Salomão. Porque o rei Salomão, ele foi rico, ele teve um harém de 1000 mulheres no seu palácio, ele foi poderoso rei, né? Ele foi rei de Israel, enfim. E foi ele, provavelmente, que escreveu este livro chamado Eclesiastes, o Mensageiro. Muito bem. Então ele coloca, olha, aqui está a conclusão. O mais importante, tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem, é o mais importante para o homem. Então, durante toda a nossa peregrinação nesta terra, o que nós devemos buscar fazer, segundo Eclesiastes, é temer a Deus, é ter reverência para com o Senhor Deus, é obedecer a sua palavra, os seus mandamentos, como ele está aqui, e obedeça aos seus mandamentos. Então, temer a Deus e obedecer à sua vontade, obedecer aos seus mandamentos é o mais importante para a nossa vida. É o essencial para nós, como ele colocou aqui, é o essencial para o homem. Então, é isso que nós precisamos procurar. Claro que devemos buscar o nosso sustento, claro que nós temos até mesmo o dever de conquistar as coisas para a nossa família, para os nossos dependentes, temos que trabalhar, temos que adquirir, obviamente, alguns bens necessários, não em exagero, não o fútil, mas aquilo que é necessário. Nós temos que buscar essas coisas, mas em primeiro lugar, nós devemos temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos, porque chegará aquele grande dia, o grande dia em que todos nós haveremos de prestar contas diante de Deus.
todos nós, a Bíblia nos ensina que haverá esse dia em que cada um dará conta de si mesmo diante do Senhor. E ele coloca assim: pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito. Se a pessoa foi atrás somente dos bens materiais, somente se preocupou com as coisas deste mundo e deixou o Senhor Deus em segundo plano, terceiro plano, não sei, então ele haverá de arcar com as consequências eternas dessa sua escolha. E ele coloca ainda, inclusive, tudo que está escondido em vidas secretas, em vidas que ocultam o pecado, ocultam as coisas ruins dos olhos dos homens, e isso será revelado, e isso será manifestado, porque Deus agirá como grande juiz. Mas também aquilo que foi feito em secreto, que foi bom, né? Que certamente recebeu a aprovação de Deus, isso também vai ser revelado se estiver escondido, se estiver em oculto. Aí você pode dizer, mas existe alguma coisa boa que a gente vai ocultar? Bom, quando você lê o Sermão da Montanha, você vai encontrar isso. Quando, por exemplo, Jesus diz o seguinte: quando você for dar esmola, que não saiba que a sua mão direita vai dar a esmola, que não saiba a sua mão esquerda, ou aquele que está à sua esquerda, o que você vai fazer. Em outras palavras, se você não fizer propaganda, eu vou dar esmola, se você não fizer propaganda, aquilo que você está fazendo em secreto, isso será recompensado. Se você, na questão da oração, então ele falou daqueles que oram nas praças, nas esquinas, para serem vistos pelos homens, orando em voz alta, com aquelas palavras difíceis para acompanhar, você tem que pegar um dicionário para entender o que a pessoa está falando na sua oração bonita, pública. Ele vai dizer, ele vai receber somente a admiração dos homens, mas se você entrar no seu quarto, e em secreto você orar a Deus, só você e Deus recompensará a sua oração. Então há, sim, coisas secretas, boas que fazemos, que inclusive atendem à orientação do Senhor. Então, naquele grande dia, diante do Senhor, todos nós haveremos de prestar contas. Do que nós fizemos, do que nós escondemos, haveremos de prestar contas. E se a nossa vida foi uma vida de temor ao Senhor, foi uma vida de reverência, não é? Não é medo, não é pânico, é reverência. Se a nossa vida foi uma vida de temor ao Senhor, de obediência à sua vontade, então certamente seremos abençoados, aprovados, porque isso é o mais importante para o homem. Não é conquistar bens materiais, não é usufruir dos prazeres da vida, não é ter fama e poder, mas temer a Deus, obedecer aos seus mandamentos, e então seremos abençoados. Pense nessas coisas, que Deus te abençoe, e até o próximo programa, se assim o Senhor permitir. Amém.